O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano velho em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvar o Senhor, porque é bom. Louvai o Senhor, porque é bom. Louvai. Irmãos e irmãs, no contexto deste acampamento que estamos vivendo neste fim de semana da cura da mente ansiosa, nós vimos estes gestos, essas atitudes na primeira leitura, sobretudo de Rebeca e Isaac, que nós poderíamos contestar, por um momento. Mesmo em meio a enganos, nós devemos ter a certeza. Enganos e também em meio a essas tramas humanas, Deus age para cumprir os seus desígnios. Então nós devemos ter essa ideia firmemente gravada em nossa mente, em nossa razão, mas também como sentimento em nosso coração. A vontade de Deus se cumpre. A providência de Deus rege todas as realidades, todas as coisas. Deus age para cumprir seus desígnios e conduzir a alma à comunhão com Ele. Então, nossas falhas não anulam a providência divina, assim como aquela atitude de Rebeca ali, de aparentemente, eu já vou explicar um pouco sobre esse assunto, enganar Isaac para que a bênção chegasse a Jacó. Parece uma trama humana, mas ali estava também a mão providente de Deus. Deus não ordena o engano, mas age apesar dele. Também é assim na nossa vida, Muitas vezes também a vontade de Deus se realiza diante de estruturas como aquilo que nós ouvíamos no Evangelho, estruturas antigas que nós criamos e não queríamos abrir mão daquela estrutura, mas Deus, a partir do toque da mão dele, vai moldando tudo e vai corrigindo. Por exemplo, devíamos pensar quando falamos da ansiedade, essa questão de ansiedade, existem dois modos de vermos a ansiedade. Então, poderíamos dizer de uma ansiedade sadia e, claro, a doentia também, que já leva a um certo controle ou um descontrole sobre a sua vida. Mas que tipo de ansiedade sadia é essa que o padre Edson agora menciona na homilia? Por exemplo, você tem que fazer uma viagem para a Canção Nova, você veio para esse retiro, então, logicamente, você se preparou para esse retiro, preparou a mala, ali pensou. Então, nos coloca assim no âmbito de certa prudência e de certa preparação saudável também. O que não influencia a sua existência, o que não influencia o seu convívio familiar, o seu convívio ali no trabalho. Então, você continua a trabalhar normalmente, deita ali a cabeça no travesseiro e dorme, de maneira tranquilamente, porque é uma ansiedade sadia, parte da existência humana. Então, todos nós aqui, sem exceção, todas as pessoas que estão reunidas neste santuário e todas as pessoas que nos acompanham também pelos meios de comunicação, têm algum grau de ansiedade, tá bom? Todo mundo.
Então, isso faz parte do contexto da existência humana. E de que tipo de ansiedade que nós falamos neste acampamento, do qual nós queremos que sejamos de fato curados, né, daquela mente ansiosa. Logicamente, é aquela que gera descontrole. Sobre a ansiedade sadia, 3 outras palavras também deveríamos ter em mente. Ela nos coloca em plena atenção para a realidade, então isso é sadio para os acontecimentos. Então você vai dormir, você vai lá, vai trancar a porta, né? Porque pode ser perigoso. Também é prudência, então você caminha com prudência, prontidão, mas também certa vigilância. Mas é importante, vigilância é até bíblico, né? Até nós escutamos ali constantemente aquela ordem que nos é dada, né? Vigiai e orar. Então, se colocar em vigilância também é um processo natural de ansiedade, não é isso? Então, quando falamos essa palavra, não ponha assim no seu coração como sempre se fosse uma coisa de outro mundo. Ela se manifesta de diversas formas. Alguns manifestam ansiedade não parando de fazer nada nunca. Então é aquele tipo de pessoa que abriu os olhos, está sempre fazendo alguma coisa. Não tem nada, às vezes já terminou de limpar, mas ela vai caçar alguma coisinha para fazer, porque ela não se suporta, vamos pensar assim, não suporta ficar parada, não suporta o silêncio. E algumas pessoas, às vezes a manifestação seja fugindo da realidade, fugindo das situações, se escondendo, não querendo ver ninguém. Eu não gosto de gente, ver gente demais me deixa, não fico muito bem. Então é um tipo de ansiedade. Então ver gente demais te deixa um pouco, te tira do controle, tira você da realidade, tá bom? Mas o que eu preparei para vocês nesta homilia é sobre a ansiedade de uma das personagens da primeira leitura, a ansiedade de Rebeca. Como que começou, né? Então, nós víamos neste texto que, já antes deste texto, alguns versículos antes, havia um oráculo divino sobre Jacó, o filho mais novo. E foi dito a Rebeca ali: o mais novo servirá ao mais velho. Só que, ao longo dos acontecimentos, tudo que ela foi vendo e vivendo, parecia que isso não ia acontecer, porque nos relatos de hoje, Isaac tinha um coração profundamente ligado e voltado para o filho mais velho, primogênito. Então ele estava vinculado a essa estrutura, né, cultural. A bênção é para o mais velho, o primogênito. Então ela começou a surgir no coração de Rebeca esse processo de ansiedade diante da promessa que Deus havia feito para ela. Então, como nós vamos identificar a ansiedade de Rebeca diante do fato de tudo aquilo que ela planejou para que a bênção fosse para Jacó e não para Esaú? Rebeca recebeu uma palavra clara de Deus. Gênesis 25, capítulo 23, o mais velho servirá o mais novo. Então, lembra que nós falávamos da providência divina, da graça de Deus que age, apesar de nossas imperfeições, apesar de nossos pecados. Então vamos repetir juntos, repita junto com o padre: o mais velho servirá ao mais novo. E vocês perceberam que no Evangelho também falava de vinho novo, de vinho velho, odres novos, também odre novo, roupa nova, remendo de roupa nova em roupa velha, ali. O contexto do Evangelho de São Mateus é para criticar as estruturas do tempo de Jesus, as estruturas ali farisaicas, as estruturas judaicas, que não se abriam ao novo, que era o Evangelho que Jesus anunciava, a boa notícia trazida por Jesus. Então, quando se diz vinho novo, ali no contexto do Evangelho, é a boa nova, a boa notícia, que nos alcançou neste tempo, que nos transformou neste tempo,
que trouxe você aqui na Canção Nova neste tempo, porque você não está aqui por conta de uma velha notícia, por conta do vinho velho, você está aqui por conta do vinho novo. Então também este jogo de palavras, né, novo e velho, nós vemos no Evangelho, como está também na primeira leitura, o irmão mais velho, Esaú, que tem direito à primogenitura, e o mais novo, Jacó, o filho da promessa. Então, na oração lá, quando fazemos a oração ali, a bênção de Abraão e tudo, nós somos Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, nós somos herdeiros desta bênção e desta trama gerenciada pela mulher, na primeira leitura de hoje, gerenciada por Rebeca. O mais velho servirá ao mais novo. Vamos repetir então para voltar nesse contexto? Então, ela crê firmemente nesta palavra anunciada, guarda essa palavra no coração, mas os anos passam e nada dessa profecia se cumprir. Então, ela ouve Isaac dizer que vai abençoar Esaú, que é o início do texto de hoje. Hoje foi uma primeira leitura um pouco longa, então tem muitos detalhes ali. Então este é um detalhe do início do texto. Então quando ela escuta Isaac começar a dizer que vai abençoar Esaú, sendo que a promessa de Deus, o oráculo ali que ela havia escutado, falava da bênção para Jacó, que processo foi gerado no coração de Rebeca? Foi gerado um processo de ansiedade. Um processo de ansiedade quase desesperadora, assim. Porque, de certa forma, a ansiedade coloca em nós também um desejo de controlar a realidade, de controlar as situações, de controlar o tempo, mas esse desejo de controlar tudo, nós acabamos ficando descontrolados. Aí fica em pânico, aí paralisa, não consegue respirar, sai correndo, fica esbranquiçado, quer controlar tanto e fica descontrolado ou descontrolada. Então também Rebeca viveu, claro, em grau um pouco menor ali, e iniciou-se um processo de ansiedade em Rebeca ali. Não é isso? Vocês conseguem perceber isso enquanto o padre fala ou não? Sim ou não? Ah, sim, né? Sim ou não? Sim. Porque agora, né, eu acho que a gente desenha e assim a gente consegue perceber. Então ela escuta Isaac dizendo, vou abençoar Esaú. Meu Deus. Mas não foi isso que Deus falou. Foi isso que Deus falou. Como assim? Então, o primeiro passo é esse, ela escutou. Os anos passaram, ela escutou isso, e ela começa a ter uma reação muito estratégica e muito rápida também, quase que calculada ali, matemática. Ela ouve o plano de Isaac, planeja uma resposta, conduz Jacó ao local da bênção e assume o risco. Aí põe ali todos os exílios, né? Põe os pelos ali na mão para ver se na hora que chegar ali na frente do pai ele não perceber. Então ele toca, de fato, sente que a mão parece ser de fato de Esaú, mas a voz parece de Jacó. Aqui ela age movida por fé? Então diríamos que sim, mas por uma forma de ansiedade no contexto do nosso acampamento controladora. Então ela quer controlar a situação, mas vejam, isso acontece também no nosso processo e na nossa vida de relacionamento com Deus, na nossa espiritualidade. Quantas vezes, ao invés de mantermos uma espiritualidade de comunhão com Deus, nós queremos viver uma espiritualidade onde eu controlo Deus. Ela já tinha escutado o oráculo, ela já tinha escutado a promessa,
sabia que ia acontecer de alguma forma, mas Deus está demorando demais. Então ela se coloca como protagonista. Então aqui tem certo limite. Ela se coloca como protagonista e acima do que Deus havia revelado. Mas eu já dei o spoiler ali para vocês no início, dizendo, assim como o Papa Bento já falava, Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes, mas Ele também sabe trabalhar e agir, apesar de não ordenar o engano, Ele age apesar dele. Então, vamos ver os próximos passos da Rebeca ansiosa e controladora. Ela toma nas próprias mãos a realização da promessa. Ela toma nas mãos a realização da promessa. Como se Deus precisasse de ajuda para cumprir a sua palavra. Quantas vezes nós também pensamos que Deus precisa de certa ajuda para realizar algo que você pediu? Ai, Deus, eu vou te ajudar então, vou ficar mais tempo ajoelhado. Eu vou te ajudar. Por que você não me escuta? Na verdade, a oração nos trabalha na confiança. A oração é escola de esperança. Não escola de controle. Não escola de manipulação. Deus não é uma marionete em que você põe aqui nos seus dedos, eu te controlo. Agora você vai me dar isso. Isso. Olha lá, meu filho está sofrendo, agora você vai tirar. Aí, quando você não consegue manipular Deus, e aí você começa a sofrer. E começa a culpar Deus ainda. Porque a sua manipulação não funcionou. Parece-me que Rebeca também estava vivendo essa realidade. Deus precisava da ajuda dela para que a palavra se cumprisse? Bem, dentro do desespero e da ansiedade dela, era somente isso que ela tinha em mente. Então aqui vejam que em minha fala eu ressalto aspectos positivos, mas é claro que também tem alguns aspectos negativos deste processo ansioso de Rebeca na primeira leitura de hoje, neste texto que nós acabamos de escutar. Tá bom? Então, estão aqui mesclados as duas realidades. Então, vocês têm como tarefa fazer a separação aí. Isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. Mas, no final, a gente consegue arrematar tudo isso que nós estamos refletindo nesta tarde. Agora, vamos pensar um pouco, como definição, falávamos no início ali da ansiedade, mas num sentido assim, bem amplo, né, como uma definição ampla. O que é ansiedade? É uma resposta humana ao que ainda não aconteceu, mas poderia acontecer. Tá certo? Ainda não aconteceu, mas poderia acontecer. É uma resposta humana. E essa resposta humana, então ela pode ser sadia ou pode ser uma resposta humana doentia. Tá certo? A sadia surge com aquelas 3 palavras que falávamos no início da homilia também, nos coloca em estado de atenção, de vigilância, de prontidão, motiva ações prudentes e responsáveis. Por exemplo, agora vamos pensar a Rebeca mais uma vez. Ela ouviu ali a palavra de Isaac, ela observou e ela interpretou. Então teve alguma dificuldade no processo da interpretação. Nossa, ela ouviu Isaac dizendo, vou abençoar Esaú. Então, o limite para a Rebeca entra aqui neste processo da interpretação. Interpretou, decidiu proteger a promessa, como aí aqui nós poderíamos dar uma definição positiva também. Em seu desespero interior, em sua ansiedade interior, na verdade, Rebeca agia por um excessivo zelo espiritual. Ela zelava pela palavra de Deus que escutou, apesar também nós, às vezes, enfiamos os pés, trocamos os pés ali pelas mãos, nos antecipamos, colocamos tudo a perder, estamos rezando, trabalhando pela conversão dos filhos, quando está quase tudo dando certo, a gente vai lá e chuta tudo, insiste, força demais, aí o cara retrai, porque às vezes nós queremos ser sujeitos, ser o sujeito da ação.
mas é Deus que é o sujeito. Tá bom? Ansiedade, como esta resposta humana ao que poderia acontecer, mas que ainda não aconteceu. Então eu posso responder de maneira sadia ou maneira doentia, seja no matrimônio, na vida sacerdotal, na vocação também. Vocação também é um processo de muitas ansiedades, né? Tem também uma promessa, como teve a promessa para Rebeca, mas o cumprimento às vezes parece tão distante que também nós procuramos assim estratégias para ver se isso se cumpre de maneira mais rápida. Ansiedade doentia, quais são as características? Primeiramente, é compulsiva e controladora. Surge quando a mente não suporta o ainda não. Entendeu? Eu prometi, isso vai acontecer, mas ainda não. Então, o ainda não é penoso para aqueles que sofrem desta ansiedade, neste caráter mais negativo, né? Doentio. Ainda não. Ai, meu Deus, essa cura que não vem. E às vezes a pessoa fica ansiedade por estar com ansiedade, por estar com ansiedade. Aí cada vez que fica com ansiedade, fica mais ansiosa e não melhora nunca. É um processo assim, espiral. Aceleramos o tempo e controlamos também os outros nesse tipo de ansiedade. Quando Rebeca mente, disfarça Jacó ali de Esaú e manipula Isaac, ela entra no terreno do excesso de controle. Típico da ansiedade que não confia mais que Deus fará as coisas a seu tempo. Então ali tem certo pecado também. Ela desconfia da ação de Deus. Tá bom? Ela desconfia, mas persevera. Aquele oráculo ressoava nos ouvidos dela, né? Que ela escutou durante a gravidez. Jacó é o escolhido. Por isso, diante da hesitação de Isaac, ela atua, ela precisa atuar. Com todos os riscos morais e emocionais que essa realidade implica. Ela conduz Jacó para a bênção. Rebeca, poderíamos dizer, estava cega pela vontade de Deus. E essa palavra cegueira eu utilizo aqui de maneira muito estratégica, porque nós sabemos que Isaac também estava cego. Vamos repetir com o padre? Rebeca estava cega pela vontade de Deus. Agora nós devemos nos perguntar se em nossa caminhada, se também às vezes nós não ficamos cegos, mas nós ficamos cegos pela nossa vontade ou pela vontade de Deus. Em Rebeca, ela estava cega pela vontade de Deus, mas em alguns momentos ela estava cega por conta da vontade dela também. Mas a vontade dela era para que se cumprisse a vontade de Deus que ela tinha escutado naquela promessa. Então, se formos colocar aqui no combo, ela ainda fica com pontos positivos, tá bom? Ela fica no azul, ela não fica no vermelho, ela fica bem ainda. Mas e nós? Será que somos cegos para que a vontade de Deus de fato se realize em nossa vida? Ou estamos cegos por conta daquilo que eu quero, da necessidade de controle que habita o meu interior, que habita o meu coração. As ações de Rebeca podem ser interpretadas como lealdade ao propósito divino. Lealdade àquilo que Deus tinha falado ao coração dela, que era a promessa de bênção para Jacó, porque ele era o filho da promessa. E eu acho que, por hora, nós podemos fechar, né, a reflexão aqui com essa personagem, Rebeca, e a ansiedade que ela demonstrou. Ela demonstrou certa ansiedade porque ela estava cega pela vontade de Deus, para que a vontade de Deus se cumprisse. E agora vamos falar um pouco de Isaac, a cegueira de Isaac. Ele estava cego para o mistério de Deus, porque enquanto casal, então ele sabia muito bem
das promessas para o filho mais novo. Mas falávamos do vinho velho, ele estava excessivamente preso à estrutura cultural na qual a bênção deveria ser dada para o primogênito. Então, apesar de constantemente escutar de Rebeca que a bênção deveria ser dada ao mais novo, ele não estava disposto e provavelmente também não tinha coragem para fazê-lo. Então, como vamos interpretar a cegueira de Isaac? De maneira analógica, falamos que Rebeca estava cega pela vontade de Deus. E Isaac, hein? Cegueira diante do que parece certo, mas não justo. A bênção ali para Jacó não é justo. Ele não é o primogênito. Certas cegueiras só se desfazem quando deixamos Deus abençoar, não com base nas aparências, mas segundo o propósito dele de fato. A cegueira de Isaac simboliza o drama interior de um pai que vê com os olhos do afeto apenas. Ele era mais ligado a Esaú do que a Jacó. Jacó era mais vinculado a Rebeca. Eu sei que tem muitos, quem aqui já é pai e mãe, só levanta assim, para eu saber assim, a quantidade presente aqui no santuário. Então tem um bom grupo que também carrega com certeza certo drama interior. Qual drama interior você traz enquanto celebramos essa Santa Missa, enquanto vivemos a Eucaristia, enquanto escutamos esta homilia? Às vezes tem o drama dos filhos que não se sentem amados, do filho que chega e joga na sua cara que você ama mais o outro do que ele, e por isso ele é rebelde. Também tem o drama daquele filho que você sabe que precisa de mais cuidado, e você cuida mais porque você sabe que ele precisa, mas às vezes o outro não entende. Tem muitos dramas interiores e afetivos no mundo familiar, e nós precisamos identificar os nossos. Então você pergunta para você mesmo: qual é o meu drama interior? Vamos repetir? Qual é o meu? Um pouco mais forte? Então o drama de Isaac era um drama afetivo. Ele estava vinculado a Esaú muito mais do que a Jacó, apesar de saber da promessa referente ao filho mais novo. Um drama afetivo. Ele se apega também à tradição cultural, não consegue romper os odres velhos. E neste ponto, essa narrativa que escutamos revela certa profundidade espiritual. Quando o pai não consegue enxergar, é a mãe que escuta a palavra e age. Se Isaac está cego para a vontade de Deus, Rebeca está cega pela vontade de Deus, que deve se cumprir. Que vocês repetiram com o padre a frase, não foi? Falando de Rebeca, que estava cega pela vontade de Deus, e agora Isaac, além da cegueira física, está cego também para a vontade de Deus, e a mãe escuta a palavra divina e age. Sabemos, né, que na nossa realidade aqui no Brasil, que por porcentagem, em grau bem maior, assim, quem leva, né, o homem para a igreja é a mulher. Então, tem muito mais mulheres na igreja, no mundo religioso, do que homens. Então, quando o homem não consegue escutar a palavra, a mulher escuta, a mulher intercede, a mulher, ela põe os joelhos no chão, ela reza, a mulher age, e graças a Deus, com o tempo, com muito suor, lágrimas, né, o homem também é transformado. Pode acontecer o contrário, não estou dizendo que é impossível, né? Acontece, mas em grau muito maior, assim, na proporção bem maior, são as mulheres que agem também como Rebeca agiu. Então, essa leitura neste sábado é muito providencial.
está neste contexto, nessa circunstância na qual estamos aqui, da cura da mente ansiosa. Então Deus vem agindo, vem revelando nossas ansiedades sadias ou doentias, e com um toque da mão ali vai cuidando. No silêncio da tenda, entre o cheiro das caças, né, de Esaú, e o calor do entardecer, Isaque encontra-se diante de uma tensão profunda. Uma tensão existencial. Tenso. Quantas tensões nós temos ao longo da nossa existência. E diante de um dilema moral, de um pai dividido entre o filho, no qual ele ama, por afinidade natural, e aquele filho que Deus escolheu. Eu prefiro Esaú, mas Deus quer a bênção para Jacó. Então agora ele está aqui numa tensão, coitado. Eu não queria estar no lugar dele. Esaú, o caçador forte, era o filho preferido. Talvez, agora aqui devemos pensar também, fazer uma análise psicológica das projeções que talvez Isaque fazia naquele momento, porque Esaú era o preferido, talvez porque representava tudo aquilo que Isaque já não era mais. Era vigoroso, independente, viril. E Jacó, por outro lado, era o filho discreto, mais ligado à mãe, mais contemplativo, um pouco diferente daquilo que Isaque esperava, mas ele era o eleito. Jacó era o eleito, conforme o oráculo de Deus a Rebeca. O mais velho servirá ao mais novo. Porque nós somos tentados, quando escutamos esse texto, a ficarmos apenas ali, nossa, mas ela está enganando, ela vai conseguir a bênção passando por mentira, por enganação, mas esquecemos que tinha um oráculo antes. Então, se lermos com a chave de leitura da revelação feita por Deus, tudo fica mais leve. Então, não vamos fazer assim tantas análises apenas no contexto moral. O mais velho servirá o mais novo. Isaque, cego, toca Jacó e hesita e diz: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. É o momento exato em que a cegueira espiritual e a crise moral se encontram. Isaque está entre duas verdades. A verdade dos sentidos, ali, as mãos, ele toca, o cheiro, e a verdade da voz, a identidade interior de Jacó. Então, nesse dilema, ele opta por confiar e entrega a bênção. Mas, na verdade, nós vamos entender que Isaque deu de doido ali, fez de sonso, porque no fundo, ele sabia que quem estava ali era Jacó, mas ele não queria se responsabilizar por aquilo. Ele não queria assumir o peso de ter que renunciar a uma estrutura antiga, cultural. É o primogênito que deve receber a bênção. Ele não quis assumir a responsabilidade de uma aparente injustiça. E ele abençoa, ele se faz de sonso. Sua cegueira representa o dilema moral de um pai que se dividiu ali. Isaque possui uma parcialidade internalizada. E agora nós vamos tentar entender o que é isso, parcialidade internalizada, já que a ausência de clara percepção se reflete também nos seus julgamentos. Parcialidade internalizada é quando um afeto, uma preferência ou expectativa pessoal molda aqui a minha mente, ou consciente ou inconscientemente, o meu julgamento, mesmo diante de evidências contrárias. Então, qual que era a parcialidade internalizada de Esaú? De Isaque. Quem precisa receber a bênção é Esaú. Mas tudo mostrava o contrário. A palavra de Deus, Rebeca constantemente ali na cabeça dele. É Jacó, é Jacó, é Jacó. Mas estava tão internalizado que ele não conseguia fazer diferente. Ele não quer ver que Deus escolheu o mais novo. Ele internalizou a ideia de que o mais velho, o guerreiro, o caçador,
aquele que é fruto das minhas preferências, aquele que é o filho mais digno. Então ele não quer romper com a ideia de que aquele que na mente dele é o melhor não vai receber a bênção. No contexto de Isaac abençoando Jacó, mesmo em dúvida, aqui nós compreendemos um rompimento dessa cegueira interior e aquele tipo de inclinação afetiva que ele tinha, mas que foi rompido. Interferiu no discernimento. E foi aí que Rebeca, já falei para vocês no início, teve que agir. Era também, irmãos e irmãs, uma cegueira espiritual, este não querer abençoar, uma incapacidade de perceber. Ele suspeitava fortemente de que deveria dar a bênção, mas fez a opção de não dar, né? Mas ali, diante de Jacó, que se apresentou ali como Esaú, ele abençoa. Eu vou abençoar meu filho Esaú. Mas no fundo, ele sabia que era Jacó. Porque a mulher agiu. Agora eu convido você, ainda assim, da forma que você está, diante de tantas palavras que refletimos, ao longo desse dia você ouviu talvez tantas vezes, tantas definições sobre ansiedade, mas vamos nos colocar neste ponto diante do projeto de Deus para cada um de nós. Projeto de felicidade, né? Projeto de reconstrução, projeto de vida nova, também a ação de Deus para a sua família, as promessas que você sabe que Deus fez, mas que tem demorado. Está demorando demais. As promessas que Deus fez para a sua vocação, mas que parece que as portas estão se fechando para você, tudo que você faz, todos os passos que você dá, não resolve, não se realiza. Então, é um momento de crescermos em confiança na revelação divina, muito mais do que o nosso desejo de controlar o tempo, muito mais do que o nosso desejo de controlar as circunstâncias, de controlar as situações. Vamos ficar de pé agora, com uma atitude de prontidão, quem sabe para que, como Rebeca, na leitura que escutamos, para que tenhamos sede da vontade de Deus, não cegueira. Ela ficou cega, que ela fez o que estava pela frente, o que podia fazer para que a vontade de Deus se realizasse. Mas o que nós queremos pedir ao final desta homilia é sede pela vontade de Deus. Repita assim com o Padre: Senhor, nesta tarde eu peço uma verdadeira sede por sua vontade em minha vida. Assim como a sua vontade se cumpriu na vida de Jacó, apesar das circunstâncias, eu acredito que assim também será na minha vida. Abençoa-me, Senhor, com a sua presença. Abençoa-me, Senhor, com o toque de sua mão. Molda-me, Senhor, segundo o seu coração, para que eu seja renovado, restaurado, reconstruído, abençoado. Vamos cantar então, ao final desta homilia, permitindo que a ação de Deus nos insira em oração, nos insira neste clima de bênção que vimos na primeira leitura, mas que também nós somos alcançados. E a bênção do Senhor nos tira daquelas ansiedades que tiram o nosso controle porque são doentias. Não estão no âmbito daquelas sadias, que gera vigilância, prontidão, desejo de acertar,
mas desejo de controle. E nesse desejo de controlar tudo, eu fico descontrolado. Eu fico perdido. Mas é o Espírito Santo de Deus que vem, paira sobre nós, sobre este ambiente. E como na criação, o Espírito pairava ali sobre o caos e ordenou todas as coisas, pairava ali sobre as águas, e ali Deus foi realizando a criação. Também assim, o Senhor cria realidades novas em nossa vida, realidades novas em nossos vazios, no caos que estava a sua vida, no caos que estava a sua família, no caos que estava o seu matrimônio. A presença de Deus restaura tudo. A mão do Senhor que nos moldou no ventre de nossa mãe, também nos molda agora, nos reconstruindo, nos restaurando. Aquelas feridas que você foi adquirindo ao longo da sua vida, as feridas que você adquiriu por decepções, por traições, são sanadas pelo toque da mão de Deus. Esse ambiente é um ambiente sagrado. Enquanto nos colocamos, Senhor, diante da sua palavra que nos movimenta, diante de sua palavra que nos direciona, nós somos, Senhor, inseridos no vinho novo. Nós não somos, Senhor Deus, odres velhos, estruturas rígidas, não moldáveis. Agora, como barro, nós nos colocamos assim na sua presença, Senhor.